Olá, estamos começando mais uma edição do Jornal NB News. Você que está aí nos assistindo, aproveite para participar do nosso chat ao vivo. Deixe nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você nos assiste. Enquanto isso, vamos para alguns dos nossos destaques desta edição. Professor diz que os BRICS são anti-Ocidente e querem uma nova ordem mundial. Lula diz que, abre aspas, Gaza é o maior cemitério de crianças e mulheres, fecha aspas. Em pior ano da história, Brasil supera 6 milhões e meio de casos de dengue. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. O governo Lula da Silva aprovou o repasse de ao menos 8,3 milhões de reais para ONGs ligadas a petistas e aliados. Os recursos fazem parte do PNCC, Programa Nacional dos Comitês de Cultura, lançado em setembro de 2023. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. O total de recursos separados para investimentos em 2023 e 2024 é de 58,8 milhões de reais, segundo anúncio do governo federal. À época do lançamento, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, havia afirmado que o projeto foi uma ideia de Lula. A notícia faz lembrar a famosa frase do ditador Getúlio Vargas: aos amigos, tudo, aos inimigos, a lei. Segundo o governo, o objetivo do programa é ampliar o acesso às políticas públicas de cultura, nos 26 estados e também no Distrito Federal. Sobre o auxílio aos aliados, o Ministério da Cultura afirmou ao Estadão que a escolha das organizações seguiu critérios técnicos e que a análise contemplou apenas as propostas apresentadas e não quem as apresentou. Outra justificativa é de que houve uma verificação que comprovou a, abre aspas, ampla experiência e histórico de atuação dos beneficiários na área cultural. Um dos beneficiados foi o Soy Louco por Ti, do Paraná, que vai receber 2,6 milhões de reais. O fundador é João Paulo Mel, que foi candidato a vereador pelo PT em Curitiba. Nesse caso, perdeu a eleição. Outro beneficiário é o IAJA, que é o Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia, que tem entre os integrantes Juan Otávio da Silva Rodrigues. A organização receberá 2 milhões de reais. Segundo o Estadão, um dos integrantes do IAJA foi escolhido para integrar o governo 5 meses após o IAJA ser escolhido para ser beneficiado pelo PNCC. A Associação Artística Mapato, do Distrito Federal, que tem como vice-presidente Yuri Soares Franco, ex-secretário de Cultura do PT no DF, também foi beneficiada. A instituição já recebeu R$ 486 mil e a previsão é de que receba 2 milhões de reais. De acordo com Roberto Dumas, professor de economia chinesa do INSPER, o BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que está em negociação para fazer parcerias com diversas ditaduras, tem se fortalecido em torno de uma ideia de enfrentamento ao Ocidente. Abre aspas, pelo menos usando a narrativa dos fundadores do grupo dos BRICS, existe um interesse de projetar uma nova governança global no pós-Bretton Woods. Vários países não conseguem impor seus pesos geopolíticos como gostariam nessas instituições, então, se eu não consigo entrar num clube, que eu monte um clube, como é o caso do Banco dos BRICS, fecha aspas. Os acordos do Bretton Woods foram firmados entre os Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental, Austrália e outros 44 países em um encontro realizado de 1 a 22 de julho de 1944 para organizar o sistema financeiro internacional após a ressaca da crise de 1929 e a devastação da Segunda Guerra Mundial. O professor apontou que a postura adotada por integrantes do BRICS coloca o bloco cada vez mais numa posição anti-Ocidente. Abre aspas. Se isso não é um grupo anti-Ocidente, não sei o que é. Logo, não vamos viver mais em um mundo unilateral.
mas multipolarizado com vários países no meio das discussões importantes, fecha aspas. Vale lembrar que não é de hoje que Lula vem falando em nova ordem mundial. Em janeiro de 2023, por exemplo, Lula disse que a América Latina pode ajudar em construção de uma nova ordem mundial. Em abril também de 2023, Lula disse que quer contribuir para a construção de uma nova ordem mundial. Em agosto do mesmo ano, Lula defendeu governança global. E em setembro deste ano, Lula voltou a falar na construção de uma governança global. E esse mesmo Lula, que quer reorganizar o mundo, que quer transformar o mundo num paraíso, participou na manhã desta quarta-feira da reunião ampliada da 16ª Cúpula dos BRICS. O petista alegou um acidente doméstico para não participar pessoalmente do encontro. Lula disse que a faixa de Gaza, ele falou durante a sua videoconferência, que a faixa de Gaza, abre aspas, se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Muitos insistem em dividir o mundo entre amigos e inimigos, mas os mais vulneráveis não estão interessados em dicotomias simplistas. O que eles querem é comida farta, trabalho digno e escolas e hospitais públicos de acesso universal e de qualidade, meio ambiente sadio, sem eventos climáticos que põem em risco sua sobrevivência. É uma vida de paz, sem armas que vitimam inocentes, afirmou Lula. Bem, com essa fala, nem parece que é Lula, o presidente do Brasil, que disse que opositores deveriam ser extirpados não faz muito tempo, O Lula disse isso. O Lula, que tem patrimônio declarado de mais de 7 milhões, mas que afirmou não ser frustrado por ser pobre. O Lula, que é chefe do atual governo, que já cortou milhões da educação e da saúde, e que acumula recordes de queimadas e desmatamentos. Isso sem contar na violência do Brasil, que só no ano passado registrou mais de 46 mil homicídios. Lula fala em vida e paz sem armas, mas no Brasil, bandidos têm armas, inclusive, muito mais potentes do que a própria polícia. A gente não vê o Lula falando sobre acabar com a violência no Brasil, sobre proteger as vítimas da violência, da fome, da falta de estrutura na educação e na saúde. Parece que o discurso do Lula para este novo mundo, este discurso voltado para Gaza, as pessoas do Brasil não são merecedoras de todas essas benesses que o Lula retratou aí durante seu discurso nessa reunião do BRICS, durante videoconferência. Ainda sobre BRICS, comentamos aqui na última edição que o Brasil excluiu a Venezuela indiretamente da lista de países parceiros do BRICS, mas que o país ainda tinha chance de entrar de última hora no bloco. Pois bem, o ditador venezuelano Nicolás Maduro chegou a Kazan, na Rússia, onde ocorre o encontro da cúpula dos BRICS, para defender a adesão da Venezuela ao bloco. E aí vale lembrar que o Brasil está meio em cima do muro, não quer apoiar, pelo menos claramente, publicamente, a entrada da Venezuela nos BRICS, depois das fraudes que ocorreram na Venezuela, mas a Rússia é favorável, sim, à entrada de mais uma ditadura nos BRICS. A Polícia Federal não foi alertada pelo COAF, Conselho de Controle e Atividades Financeiras, sobre valores milionários sacados em espécie às vésperas do primeiro turno das eleições municipais. Segundo a CNN, os bancos onde os saques foram feitos informaram ao COAF das movimentações suspeitas, mas nenhum relatório chegou a ser enviado. O COAF foi criado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso para combater a corrupção e aumentar o controle das operações financeiras no Brasil. O órgão atua de forma conjunta com outras estruturas como a Polícia Federal, a Receita Federal, Banco Central e Ministério Público, e envia relatórios financeiros, sendo que, por regra, por força da lei, a Lei 9.615 de 98, o COAF deve enviar
às autoridades de investigação movimentações financeiras suspeitas, situação que não ocorreu no primeiro turno das eleições deste ano, em que 22 milhões de reais foram apreendidos na semana anterior ao primeiro turno e outros 590 mil reais só no dia da eleição. O valor apreendido nesta eleição foi 4 vezes mais do que o recolhido na eleição de 2022 e 14 vezes mais do que o montante apreendido em 2020, segundo cálculos da própria Polícia Federal. O noticiado acidente doméstico de Lula virou requerimento na Câmara dos Deputados. Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, fez um requerimento à Polícia Federal para que a corporação investigue o que de fato aconteceu com Lula. O caso gerou muitas dúvidas depois de várias versões plantadas pelo Palácio do Planalto. Segundo o deputado, o caso é marcado pela falta de clareza e, abre aspas, a necessidade de investigação detalhada surge a partir de indícios que a comunicação oficial a respeito do acidente pode ter sido manipulada, fecha aspas, disse então o deputado no documento enviado à direção da Polícia Federal. O parlamentar, que faz parte da oposição, alega ser preciso saber o real estado de saúde de Lula, além de esclarecer se foi escorregão, se foi pé de banco quebrado, enfim. O deputado cobra a investigação sobre o uso de dinheiro do pagador de impostos para Lula ser atendido e se tratar no caríssimo Hospital Sírio-Libanês. Na tarde de terça-feira, Lula voltou ao Sírio-Libanês para mais exames. O parlamentar quer reparação dos cofres públicos. Ao Diário do Poder, o deputado disse o seguinte, abre aspas, a clareza das informações é fundamental para a confiança da população. Após a notícia do acidente, o médico cardiologista Roberto Calil Filho, o neurologista clínico Rogério Tuma e o neurocirurgião Marcos Stavales e também Francisco Sampaio, especialista da coluna, viajaram a Brasília para acompanhar Lula. Lula, que gosta sempre de elogiar o SUS, chegou a dizer certa vez, que estava passando em frente a uma UPA que estava sendo inaugurada e sentiu vontade até de se internar. Mas vontade é uma coisa que dá e passa, né? Porque sempre que a barriga dói, o Lula corre para o caríssimo Sírio-Libanês. Diferentemente do governo Bolsonaro, em que as estatais federais tiveram lucro, no governo Lula os números aumentam, só que negativamente. Em 2019, por exemplo, primeiro ano do governo Bolsonaro, as estatais federais aumentaram os lucros em 53%. No segundo ano de Bolsonaro na presidência da República, 2020, pior ano da pandemia, as estatais tiveram lucro de 109 bilhões de reais. Em 2021, bateram recorde de 188 bilhões de reais. Já em 2022, último ano do governo Bolsonaro, o lucro foi ainda maior, 250 bilhões de reais. Em 2023, primeiro ano do governo Lula, as estatais tiveram queda nos lucros de 28%. Apesar da queda, as empresas públicas ainda tiveram lucro, mas em 2024 as coisas serão bem diferentes. E o governo não poderá se contentar com queda no lucro. Na verdade, os brasileiros terão de amargar o prejuízo, já que as contas das empresas estatais federais do Brasil devem fechar 2024 com o maior rombo dos últimos 15 anos. De janeiro a agosto de 2024, o déficit atingiu 3,3 bilhões de reais. No entanto, a expectativa do próprio governo Lula da Silva é de que esse valor chegue a 3,7 bilhões de reais até o final deste ano. O resultado negativo, comparável ao de 2009, quando Lula era presidente do Brasil, reflete a situação de mais de 100 estatais em setores como infraestrutura, telecomunicações e agropecuária. De acordo com informações do portal G1, as empresas que mais contribuem para o déficit em 2024 são a Engeprom,
Correios, Empresa Gestora de Ativos, a Engea, Infraero e Dataprev. A Petrobras, a Eletrobras e bancos públicos não estão incluídos nas contas por causa das suas características de governança semelhantes às de empresas privadas de capital aberto. O Brasil registrou 5.661 mortes por dengue no ano até esta terça-feira, dia 22. Contágios pela doença já somam mais de 6,5 milhões de casos prováveis, segundo o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. Em agosto, 2024 já havia se tornado o pior ano da série histórica para mortes causadas pela doença no país, com 5.008 ocorrências. Em 2023, o recorde de mortes pela dengue foi de 1.179, bastante semelhante à quantidade registrada em 2022, quando 1.053 mortes foram registradas. A soma das mortes causadas por dengue entre 2017 e 2023 é menor que o número de vítimas da doença em 2024, como mostra este infográfico do Poder 360. São Paulo é o estado com o maior número de mortos, 1.862. Na sequência estão Minas Gerais, com 1.055, Paraná, 682 e Distrito Federal, com 440 casos. Líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, apresentou um pedido ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para investigar o delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Scor. Segundo o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, o delegado teria produzido relatórios falsos relacionados à prisão de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Marinho reforçou a acusação de Van Hatten, alegando que a prisão de Martins teria sido baseada em informações incorretas, como a suposta fuga de Bolsonaro do Brasil no fim de 2022. O senador solicitou que a PGR apure possíveis irregularidades, além de pedir o arquivamento do inquérito contra Van Hatten, alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal. Além disso, Marinho também destacou que a denúncia de Van Hatten está relacionada a um possível erro nos sistemas de geolocalização usados para a acusação contra Felipe Martins. O senador considera fundamental que as informações usadas no processo sejam verificadas cuidadosamente, reforçando a ideia de que o material apresentado pela Polícia Federal pode conter inconsistências. No mesmo documento, enviado à Procuradoria-Geral da República, Rogério Marinho pediu que o Supremo Tribunal Federal arquive o inquérito contra Marcel Van Hatten, ressaltando que o deputado enfrenta uma ação no Supremo Tribunal Federal relacionada a críticas feitas ao delegado Scor. O processo está sob a relatoria do ministro Flávio Dino, o que, segundo a Oeste, aumenta as tensões políticas em torno do caso. A Advocacia Geral da União, AGU, entrou na Justiça nesta segunda-feira pedindo 56 milhões de reais em indenizações. A alegação é de que os valores seriam para cobrir danos materiais e morais causados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. As ações foram direcionadas a 7 pessoas que já foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal por participação nas manifestações. As indenizações incluem 30 milhões de reais por danos morais e 26,2 milhões por danos materiais. A AGU pede que condenados façam o pagamento de forma voluntária e que a Justiça converta os bens bloqueados em receita pública. Segundo matéria do Correio Brasiliense de janeiro de 2024, os prejuízos do 8 de janeiro de 2023 somam 24 milhões de reais. Até agora, foram bloqueados 770 mil reais em bens, incluindo veículos. Curiosamente, manifestações da esquerda em outros anos, com quebra-quebra e incêndios de prédios públicos nas esplanadas dos ministérios, não tiveram reparação financeira. Os danos materiais foram pagos pelos pagadores de impostos e os danos morais, esses nunca foram discutidos.
Com essa, nós ficamos por aqui, mas amanhã tem mais. No mesmo horário, teremos aqui um encontro marcado. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas tenham acesso. E mais um detalhe, se você quiser recortar alguma informação, divulgar aí nas suas redes sociais, fique à vontade. A gente se encontra numa próxima.